arianas e arianos, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40, eu sou Deise, é sempre um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. Andei um pouco sumida, gente, tive Covid, foi difícil recuperar, mas estamos de volta para fazer uma leitura atemporal intuitiva para o coletivo de Áries. Então não se trata de uma leitura individual, tenham discernimento para ouvir a mensagem e encaixar naquilo que faz sentido para você. Eu sempre deixo no box de descrições o link do Astrolink, lá você faz o seu mapa natal gratuitamente e pode voltar aqui e assistir outros aspectos importantes do seu mapa, por exemplo, o ascendente. Pode ser que faça mais sentido. Eu sempre gosto de lembrar que o tarô e o oráculo nos ajudam muito, mas eles não excluem nosso livre-arbítrio, então toma as tuas decisões com cautela e sabedoria. E também, gente, estou com a agenda aberta para fazer leituras individuais. Então, se você quiser uma leitura bem direcionada para os aspectos da tua vida, eu vou deixar no box de descrições as informações de valores, enfim, e como vocês entram em contato comigo, vai ser um prazer enorme atendê-los. Gente, muito obrigada por todos que já estão inscritos, mas se você chegou aqui agora e ainda não se inscreveu, se inscreva, vem fazer parte dessa egrégora, a gente está crescendo, isso é muito bacana. Vou pedir para você deixar seu like, isso me ajuda demais, e para você compartilhar com outras pessoas e me seguir lá no Instagram também. Vamos lá, arianos, a gente vai começar aqui com o oráculo, para a gente entender as energias gerais que vão permear os próximos dias dos arianos. Por favor, oráculo, por favor, espiritualidade, quais são as energias para os arianos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter? Saiu aqui a carta do órfão. A carta da comunidade. O By the Book. E no fundo do maço, no fundo do deck, temos a energia Yang, que é uma energia que tem tudo a ver com os arianos, né? Áries é um signo cardinal, ele abre o ciclo do zodíaco, então o ariano por si só já traz ali com ele uma energia de inícios, de impulso. Aqui, essa energia Yang, que tem tudo a ver com Áries, ficou no oculto. Então, eu estou falando aqui com arianos que podem estar passando por alguma situação, seja ela na vida profissional, né, na vida mais material, seja nos relacionamentos, enfim, algum ariano passando por alguma situação que está enfraquecendo ou te deixando longe dessa energia que é sua naturalmente. Essa energia de pôr a mão na massa, fazer acontecer, ir para o mundo, ir atrás daquilo que você quer, essa iniciativa. Isso talvez possa estar um pouco enfraquecido por algo que você passou recentemente ou está passando. E aqui me parece, arianos, que é algo que não te afeta apenas no individual. Me parece que é um sentimento de que você está inserido num grupo que não te entende. Sabe aquela sensação assim de que, puxa, eu paro para conversar com os meus familiares e parece que eu tô falando algo que eles não estão conseguindo apreender, eles não estão conseguindo entender. Ou ainda, nesse trabalho, eu tenho algumas visões, algumas opiniões e as pessoas não estão muito abertas a ouvir, ou elas ouvem, mas talvez distorçam aquilo que eu tô querendo dizer. Aqui me parece que tem alguma coisa em relação a um grupo que você está inserido ou inserida que te dá uma sensação de deslocamento, de não fazer parte. E aqui também tem uma questão do seguinte, os arianos, né, com toda essa força cardinal, são pessoas que costumam propor ideias novas, pensar fora da caixa, trazer soluções que, porventura, muitas vezes outras pessoas não pensaram. E esse grupo pode estar, de certa forma, podando essa sua energia, ariano, e isso te deixando com essa sensação
de que ninguém te entende e de que você tá sozinho ou sozinha num determinado empreendimento. Não desliguem agora, vamos ver o que o tarô vai trazer em relação a essa energia, mas aqui me parece um pouco também que a gente tem arianos cansados de seguir muitas regras. Então parece que eu não tô vivendo a vida que eu gostaria. Eu não tô trabalhando as ideias que eu tenho. Parece que esse grupo de alguma forma me engoliu e eu tô seguindo regras mais do grupo do que minhas próprias. E aqui talvez, arianos, tenha uma necessidade de você equilibrar. Então, de você pensar no outro, considerar, ponderar as opiniões, o posicionamento do outro, mas também de você trazer a sua energia individual para o mundo, porque é o teu grande diferencial. Então aqui me parece que tem uma necessidade de equilibrar as coisas. Mas vamos dar uma olhada com o tarô. O que mais a gente pode saber sobre essas energias? Na astrologia, gente, o oposto e complementar de Áries é Libra. E Libra fala muito do outro, de ponderar a opinião do outro. Mas Áries complementa Libra e Libra complementa Áries. Então, o libriano não pode viver só considerando a opinião do outro, tem que levar em consideração a si próprio também. E o ariano também não pode levar em consideração só a si próprio, tem que olhar o todo e procurar algum ponto de equilíbrio. Talvez aqui, arianos, o que está acontecendo é que a tua energia própria está um pouco desequilibrada. Então, talvez por alguma razão você está pensando aqui mais nos outros e deixando a tua energia um pouco de lado. Vou dar um exemplo, gente, mas isso pode estar acontecendo na sua vida de diversas formas. É muito comum, quando a gente se torna pai ou mãe, que a gente passe a olhar o outro, né? O nosso filho, que obviamente depende muito de nós, dos nossos cuidados. E durante um bom período, a gente acaba deixando os nossos interesses um pouco de lado, em segundo plano. E talvez isso esteja acontecendo já há um certo tempo e esteja apagando de uma certa forma a luz do ariano. Desde então a gente não vai cuidar do outro, obviamente que nós vamos, mas tudo na vida precisa ter um equilíbrio, porque se eu só cuido do outro e não olho as minhas necessidades, gente, me falta até o ar, a gente se sente preso, a vida passa a não ter sentido. Eu tô dando um exemplo aqui de pessoas que viram pai e mãe, mas pode ser de diversas formas. Você integrou um grupo de estudo ou um trabalho e começou a seguir muito o que aquela empresa tem como diretriz, mas não tá tendo muito espaço para pôr as suas ideias. E quando você vê, você tá perdendo um tanto da tua essência. Então aqui tem sim um grande convite para equilibrar essas energias, tá? Vamos entender um pouco mais com o tarô. Por favor, tarô, energias para Áries. O Papa. Pode ser, inclusive, gente, desculpa se estiver dando reflexo, não tem como fechar a janela, tá muito calor aqui em São Paulo. Então, assim, pode ser que vocês estejam inseridos num grupo que tem crenças, valores muito fixos. E isso não te dá muita abertura para negociar. E meio que você vira refém, sabe? Vamos dar uma olhada mais aqui, ó. O 4 de espadas. O 4 de espadas com o Papa nesse cenário me diz o seguinte: muitos arianos gostariam de estar fazendo outras coisas, estudando algo novo, viajando, tentando uma carreira nova, fazer alguma coisa nova, mas por alguma razão vocês estão inseridos num cenário ou num grupo que parece que a crença desse grupo, os valores desse grupo tá meio que calando as tuas vontades. Você não tá conseguindo, ou talvez assim, sabe aquela coisa de a gente mesmo vai adquirindo e absorvendo algumas crenças que nos limitam e que vêm do grupo. Por exemplo, se eu sou mãe, eu não tenho como negociar aquilo que é bom para mim, eu tenho que abdicar da minha vontade pelo meu filho. Sim, isso vai ser necessário durante muitas vezes,
Mas para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, a gente não precisa abrir mão da gente. Inclusive, é muito saudável que estejamos bem para ser o bem para o outro. Então, aqui, da forma como o ariano está se apresentando, talvez ele não esteja sendo muito bom nem para si próprio, nem para o outro, porque não tá encontrando forma de trazer os seus pensamentos, os seus valores, as suas vontades para o mundo. Gente, o que eu tô sentindo aqui? Desculpem falar, mas sabe aquela vida que se tornou chata? Eu levanto, cumpro as minhas obrigações, eu vou pro trabalho, pago as contas, volto pra casa, termino as minhas obrigações, depois tomo banho, vou dormir exausta, no dia seguinte a mesma coisa. E não tô conseguindo sair disso, desse fluxo. E isso tá, de alguma forma, me sufocando. E eu sinto que eu não tenho com quem compartilhar esse sentimento, ou quando eu tento falar sobre isso, as pessoas não me entendem. Então tem aqui um sentimento, sim, de se sentir muito sozinho ou sozinha. A gente tem um cavaleiro de ouros aqui. Um 8 de copas. Olha, eu vejo aqui que para muitos de vocês a gente está falando de que, de alguma forma, isso tem grande impacto na vida material de vocês. Então, a gente pode estar falando, sim, de um grupo de estudo, do trabalho, de alguma coisa nesse sentido. E muitos de vocês, inclusive, com vontade de largar tudo, virar as costas, porque se eu não estou conseguindo encontrar uma forma de trazer o meu verdadeiro eu, as minhas vontades, eu não estou conseguindo negociar, minha vontade é largar tudo e ir embora. Mas vejo que estou falando aqui com arianos que são bastante responsáveis e que estão ponderando muito isso. Mas tem aqui uma certa aflição. Eu sinto como se o ariano, ele quisesse gritar, vir para o mundo com a sua potência e não está conseguindo. 5 de espadas. Eu sinto como se o ariano estivesse abdicando de si em prol de um grupo. E 10 de espadas. Então, aqui, arianos, provavelmente você está sentindo que em alguma situação você está perdendo. Então, é como se fosse assim: eu tô abdicando da minha vontade, a minha vida tá passando, eu sei que eu tô fazendo isso em prol de um grupo, por exemplo, da minha família, desse trabalho que eu gosto muito, ou que talvez até seja eu um dos empreendedores, então eu tô abdicando de muita coisa em prol disso. Mas, por outro lado, eu não tô conseguindo trazer a minha essência, parece que eu tô muito distante da minha essência, e isso causa, obviamente, sofrimento. E aqui, gente, vem um 10 de espadas, né? Que me indica que os arianos estão no caminho de finalizar essa situação. Então, talvez vocês consigam, de alguma forma, negociar, equilibrar essa situação para que vocês possam sim colaborar com o bem do outro, mas que também seja feita a sua vontade. Mas eu vejo aqui que muitos talvez, inclusive, deem as costas para algumas situações. O que vem na direção dos arianos? Dois de ouros. O diabo, arcano maior. E aqui, gente, já me diz o seguinte: grande parte do sofrimento do ariano hoje vem da tentativa de equilibrar muitas coisas. Lembra que agora há pouco eu falei? Aquela vida que começa a ficar tão rotineira. Eu acordo, cumpro as minhas obrigações, vou trabalhar, cumpro as minhas obrigações, pago meus boletos, volto para casa, cumpro outras obrigações, depois eu vou dormir, no dia seguinte a mesma coisa. E aí eu tô tentando equilibrar uma série de coisas, porque talvez eu sinta que se eu não fizer isso, eu não tô sendo uma pessoa adequada, e aí entra aquela questão de crenças limitantes, e isso tá trazendo sofrimento. Então aqui tem uma grande necessidade do ariano olhar para dentro, entender também quais as crenças estão impedindo que você traga o teu verdadeiro eu, a tua força para o mundo. Daisy, mas eu não posso jogar tudo pro ar. Concordo, mas será que você não pode negociar? E aí talvez entre o teu oposto, Libra, né? Você não pode ser diplomático, negociar o meio termo?
Pagem de Ouros, que me fala de uma nova oportunidade. E a Rainha de Ouros. Então aqui eu tô falando com arianos que financeiramente tem uma condição de vida ok. Não tô dizendo aqui, gente, que a pessoa é rica ou ela é isso ou ela é aquilo. Cada um tem a sua condição. De repente, eu tenho um valor X e pra mim tá ótimo, eu consigo pagar minhas contas, sobra, eu tô bem, tô tranquilo, tranquila com isso. E pra outro, esse valor não é o suficiente. Então, pra cada um aqui é uma coisa diferente. Mas eu tô falando pra alguém que não tá necessariamente passando perrengue pra pagar as contas. Eu vejo que é uma pessoa que tá numa situação segura, inclusive em relação à vida material. Mas é uma pessoa que está ansiando por coisas novas, inclusive na carreira. Então, de repente, o meu trabalho ficou monótono, eu sinto que eu tenho potencial para fazer algo novo, mas eu ainda não encontrei um jeito de trazer as minhas ideias para o grupo do qual eu faço parte. Pode ser para sua família, talvez você esteja num negócio familiar, e aí como que eu vou dizer que eu quero experimentar outras coisas, as pessoas vão pensar que eu tô abandonando aquilo ali. Enfim, tem uma certa dificuldade nesse sentido. Mas com o Pagem de Ouros e a Rainha de Ouros, eu sinto aqui que tem sim a oportunidade de você negociar e se aventurar em coisas novas. Mas você também precisa entender quais crenças você está carregando com você que estão te impedindo de se abrir para isso. Porque por vezes, gente, a gente acaba projetando no outro algo que é nosso. Vou dar um exemplo. Durante muito tempo, eu ficava com vergonha de sair na rua ou com vergonha de me relacionar com as pessoas porque eu estava gordinha, acima do peso e tô ainda. Mas eu percebia que ninguém estava olhando para isso, era eu mesma e estava projetando no outro. O outro vai achar, o outro vai dizer. Assim, gente, estou trazendo um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas para vocês entenderem. De repente, eu tô a vida inteira trabalhando num banco com uma carreira super estável, mas eu tô cansada. Eu sinto que eu posso mais. Mas aí, como que eu vou chegar para minha família e dizer que eu vou largar aquilo ali para empreender? Para fazer brigadeiro para vender, por exemplo. Nossa, as pessoas vão dizer que eu sou maluco, maluca. Será que vão mesmo? Será que não é você que está projetando isso porque você tem dificuldade de romper com algo que você já está acostumado, acostumada? Então aqui também me parece, arianos, que vocês precisam de uma boa dose de coragem e de sinceridade, de olharem para si, se entenderem melhor e trazerem de volta a potência de vocês para o mundo. Não precisa arrasar quarteirões para fazer isso. Com uma boa dose de diplomacia, vocês vão conseguir. Arianos, eu espero que a leitura tenha ajudado. Se ajudou, deixa o like, isso me ajuda muito. Compartilhem com outras pessoas, se inscrevam aqui no canal e a gente vai se encontrando em outros vídeos por aqui. E se você tiver interesse numa leitura individual, todas as informações estão no box de descrições. Obrigada!